Fala, time! Viver de Condomínio, podcast maravilhoso da Solvit, seja bem-vindo. Vamos falar esse mês especial das administradoras, esse órgão tão importante dentro do condomínio que nem sempre é valorizado como deveria e muitas vezes também é superestimado. Então, nós vamos aqui, ao longo desse mês, debater esse assunto, trazer pessoas que atuam no mercado, que são proprietários, que são gerentes de administradoras, para justamente passar para você aquela melhor relação com a administradora, os detalhes, os macetes. E para começar, com o bom e velho El. Tudo bem, El? Fala, Jonathan, tudo bem? Bom dia, pessoal. Você fala de administradora, cara, eu fico até pensando, né? Tudo que a gente já passou. E falo a gente porque você também passou É isso. em administradoras, né? E, enfim, hoje vai ser o top. E falo que a gente brinca, né? Que administrador é uma vida complicada, uma vida difícil, vida de... E a gente tá aqui hoje para mostrar que realmente não é fácil quem tá na administração de condomínios. Pessoal, hoje a gente vai falar um pouquinho da diferença também, né? Do que é o trabalho da administradora, porque também muita gente não sabe o que é o trabalho da administradora. Exato. Mas é isso aí, vamos falar hoje. E eu tenho certeza que esse mês inteiro aí que a gente vai ter de falando desse universo que é o condomínio de novo, o que é a administradora para o condomínio, os convidados, vai ser top, como foi os outros meses aí, a gente falando de cada assunto dessa área condominial. Boa. E o legal, em cima disso, é a dificuldade que foi trazer essa turma, né? A dificuldade que foi Nossa! fazer o cara amarrar, porque tinha assembleia, porque tinha não sei o quê. Então, o que mostra o quanto que esse pessoal trabalha e tem que ser valorizado também. Bom, Trabalha administrador? né? Será? Ah, gerente é mentiroso, rapaz. Então, antes de eu chamar nossos pagadores de conta, dá um spoiler aí de você como gerente. Cara, eu fui gerente por muito tempo, né? Trabalhei em algumas administradoras como gerente. Minha vida inteira, praticamente, é na área condominial, né? Sim, É em administradora. Eu trabalhei em administradora de 2004 a 2015. olha isso. Então foram 11 anos aí dentro de administradora. Passei por várias fases, né? Comecei lá Sim. como office boy, e aí fui evoluindo, cheguei como gerente, e aí em gerente eu fui em algumas administradoras. E ser gerente não é fácil, cara. A gente brinca assim, né? Sim. Mas é muito trabalho. Em algumas administradoras ainda que você tem que cuidar de diversos condomínios ao mesmo tempo, é muito trabalho. Nós vamos Então, falar sobre isso. o pessoal tem que valorizar bastante aí. Os gerentes também tem que se dedicar bastante, né? Porque eu vejo, que eu vou falar também um pouquinho mais pra frente, né? Hoje em Sim. dia, como que era na época que eu trabalhava antes e como que eu vejo as pessoas hoje dentro das administradoras, que eu vejo que essa relação mudou, né? Sim. Bastante, inclusive. E a gente vai tocar isso um pouquinho mais pra frente, vai detalhar um pouquinho mais aí. E o spoiler chega, né? Chega É de isso. spoiler, Chega de chega de spoiler, spoiler. chega de spoiler. Então, você pode estar estranhando, cadê o convidado? Tá aqui, ó. Os convidados hoje somos Somos nós. nós. Porque como a gente, inclusive, fazendo, né? A gente sempre tem reuniões para poder decidir as pautas e tal. Ué, administradora é algo que a gente está bem presente, bem familiar. Então vamos iniciar pela nossa história mesmo e compartilhar com vocês tanto a nossa visão de hoje e é o que o Ayrton falou, né? Hoje, na visão de síndico, ele consegue ter um outro olhar em cima do administrador e consegue ver o antes e depois, compartilhar com a gente. E eu também consigo passar para vocês que eu também fui gerente. E diferente do Wellington, eu não comecei tão lá como office boy, mas também comecei pagando conta atrasado. E aí o síndico reclama, mas o condomínio não tinha dinheiro. E o que, que nós vamos fazer? Enfim, então. Né? E a gente vai abrir espaço também, né? Então, nós estamos aqui para abrir espaço para os demais que vão vir falar dessa treta que é a administradora, né? Então, é exatamente isso. Bom, então, pra gente começar, hoje eu vou arriscar aqui fazer sem o óculos, hein? Vamos ver se vai sair Eita, bem. nós. Você vai enxergar? Vamos lá. Então, quem tá ajudando a gente nesse processo, eu já peço para você duas coisas. Primeiro, já curte esse vídeo, se inscreva no canal, por quê? O pessoal tem falado para nós, pô, Jonatas, eu não vi, eu perdi. Eu falei, mas hoje ainda precisa avisar. Então, tô avisando aqui. Curte, aperta o sininho e detalhe. Para você conseguir todas as condições especiais comerciais, aqui na descrição do vídeo tem também uma página para você se inscrever, porque o nosso patrocinador depois entra em contato com você para te oferecer. Então, por exemplo,
Agora falando deles, diferenciar o serviço, que é a VCB, para-raio e aquela questão do sorteio de vagas. Eles fazem para vocês todo o estudo lá, e isso é uma dor de cabeça tremenda. E aí eles conseguem resolver isso para vocês. Só que, para você ter a condição especial, você precisa estar cadastrado lá, tá bom? Não adianta só falar que viu. Você precisa estar cadastrado, tá bom? Petros Desentupidora. Da mesma maneira, os caras ponta firme, atendem de madrugada, o que você precisar nessa área, desinsetização, desratização, toda essa parte que é muito complicada dentro de condomínio. Eu vou compartilhar aqui com vocês essa experiência. Quando eu assumi como síndico meu condomínio, teve lá uma infestação de escorpião, cobra, tudo que tinha direito. Pena que não tinha pets lá, né, para ajudar, porque essa parte é fundamental. Portal segue segurança eletrônica. O que acontece? Hoje em dia, com o advento desse monte de novidades que os bandidos têm trazido, vocês têm acompanhado aí no noticiário semanalmente novidades, e a gente vai falar, né, hoje de administradora que também faliram, né? Então, todo esse aspecto é necessário que o condomínio esteja com as câmeras em dia. Depois, quando tá lá, até tem a câmera, mas não tá funcionando de forma adequada, prejudica demais. Então, de novo, se inscreva. O Cavalcante vai dar um atendimento especial para vocês. Fala com esse amigo do Wellington que Rapidinho passa. atende. Segue energia solar. Vamos falar aqui também, né, nessa relação com a administradora. Eu trabalho também, vocês sabem, em outras esferas, ajudando o universo de energia solar. Tá dominando o Brasil e os condomínios estão, como sempre, ou como muitas vezes, ficando em segundo plano. Traga para o seu condomínio e você vai zerar a conta de energia, vai parar aquele choro de rateio, vai ter que ratear a conta. Especialmente condomínios em implantação, claro que vai ter pouca gente para dividir lá a conta, nós vamos falar um pouco disso também, mas tem muitas vezes que a construtora paga boa parte, né? Então é um bom momento para você tentar, porque o que acontece? Todo ano só aumenta a tarifa. Nunca vi dizer baixar tarifa. Já viu baixar Nunca vi. tarifa? Tarifa vermelha, bandeira vermelha, Bandeira vermelha amarela e só por aí vai. prejudica. Então, coloca energia solar e você vai ver o retorno rápido. Honest Market BR. Mini mercado e franquia. Qual que é a vantagem do mini mercado? A gente já falou aqui outras vezes, mas é importante ressaltar. Mini mercado é uma solução espetacular dentro do condomínio. Muitas vezes você tá lá, recebeu uma pessoa de última hora, ou mesmo chegou tarde em casa, não quer aguardar o aplicativo, não quer sair, você vai lá e pega, e o que é bacana, eles têm inteligência de ir repondo conforme é aquela comunidade. Então, se é consumido um tipo de produto a mais, eles vão e colocam mais daquele, assim por diante. Então, é feita uma análise, é um diferencial muito bacana da Honest. E claro, falamos para vocês já muitas vezes, é um mercado que movimenta 200 bilhões de reais. Então, se você não quer trabalhar como administrador, um síndico, você pode pegar uma mini franquia e empreender no mercado condominial através da Honest Market, que os caras, a gente esteve lá, né, visitando, os caras são fera demais nessa parte. Vou cobrar aqui ao vivo, É. né? Um recebidinho, né? Pô, a gente já instalou 3 mercados dos caras nos condomínios aí. Aí, ó. Aqui pra gente comer aqui durante o programa, né? Fica a dica. Fica a dica. Teve no primeiro com o Rodrigo, né? Só porque o cara famoso tava aqui, né? Agora que tá só a gente aqui, os caras não São mandam. famosos também. Imperador, equipamento contra incêndio. Mês que vem eles vão estar aqui, tá? Eles vão vir falar. E os caras são espetaculares. A dupla lá, o Michael Leonardo, os caras fera demais. A gente viu, eles fazem eles mesmos testes. Tem um galpão espetacular, porque essa parte também, o extintor não funciona na hora que precisa. E aí, detalhe, você tá com a VCB em dia, mas o equipamento não funciona, não se engane. Muitas vezes o seguro pode ir lá e também vetar. Vamos trazer no futuro aí também pessoas de seguradoras para poder conversar aqui com a gente. E vocês lembram, o pessoal da Flecha 13 esteve aqui e eles justamente estão agora para falar corretora de seguros, ganharam diversos prêmios, analisam a sua apólice, fazem o melhor custo-benefício para o condomínio. E detalhe, você também pode pegar o seu RC de síndico ou dentro do seu condomínio fazer oferta para que os caras vão resolver os problemas, é muito bacana, você consegue falar com eles, consegue, enfim,
conversa lá com o Calil e com a Roberta, eles estiveram aqui, se não assistiu, assiste o podcast dele, vale a pena. Por enquanto é que bateu o recorde, o mais longo, que vocês vão ver como eles são detalhistas. Então, Então, pra fala... voltar de novo, né? Porque assunto tem. Exatamente. Assunto tem. E para finalizar, Elsys, fechadura eletrônica. Eu mudei de casa, então agora, já que o Ayrton não pôde aproveitar, vou ver se o Lício consegue uma para mim e o Lício que também tá para vir conversar com a gente. Já fico chamado aí, já fica a cobrança aí já. Cobrança ao vivo. Well, então, agora sim, falando de administradora, vou pedir para você começar e aí você detalhando aí o seu histórico e os detalhes, depois eu conto um pouquinho também da minha parte, aí a gente vai falando dos meandros, como que o síndico deve se comportar, como na sua opinião, né, porque você foi um cara que subiu bastante dentro da administradora, como que você acha, né, que o gerente que está assistindo, a gente sabe que tem muito gerente que assiste também a gente, como que ele pode se comportar e assim por diante. Hoje, Jonatas, na verdade, eu vejo assim, como eu falei, muito tempo na administradora, Sim. né? E comecei lá de baixo, sim, né? E eu vejo hoje as pessoas que começam, elas não querem começar para aprender, né? Não quer começar de baixo. Você vai pegar, vai fazer uma contratação. Eu fazia muita contratação, sim, né? Apesar de eu ser gerente, minhas assistentes, as pessoas que estavam comigo diretamente ali, quem contratava era eu. sim. Fazia verificação, né? Nossa, RH, não sei o quê, mas você Mas que o fala. RH fazia a final, né? Mas quem dava o aval seria eu, Sim, né? Senão, ia trabalhar direto comigo, senão não trabalhava. E era uma coisa que eu sempre pedia, porque quando eu era assistente, vai abaixo ali do, né? Eu acho que é o caminho ali para você ser sim. subgerente, gerente e tal. Cara, eu ia em assembleias, eu pedia pro meu gerente para ir em assembleia. Não pedia R$1. Uhum. Pagava táxi, pagava lanche, porque eu tinha um gerente que nem o vale lanche, coxinha. nem o vale coxinha o cara pagava, só pra você ter uma ideia. Tá vendo aí? Depois que eu virei gerente, eu pagava pra todo mundo. Então, gerente, é o mínimo, né? Vocês ganham muito mais que o assistente. Então, o mínimo que você tem que fazer é pagar o lanche do cara. Então, assim, hoje você vê as pessoas, primeira coisa assim, vamos numa assembleia comigo? Uma que não se oferecem. Sim, né? tem que pedir. Tem que pedir. Você pede, vamos na assembleia comigo. Quanto que eu vou ganhar? Aí você vê, fala, poxa, não tem, sim, você vai dispor, claro, do seu tempo, porque, né, trabalhar, você doar o seu tempo por conta de remuneração é complicado, né? A gente aprende isso com o tempo. Mas, enfim, você tá ali, você vai dar um pouco do seu tempo, você que tem uma remuneração, é legal, né? Mas, poxa, você buscar por isso, você não vai buscar um aprendizado. Eu ia em assembleia pra quê? Pra olhar o cara que tava fazendo, falar, poxa, é assim que eu tenho que fazer e é assim que eu não tenho que fazer. Exato. Né? Você aprende olhando, você aprende na prática ali e tal. Porque eu fiz vários cursos na área, diversos cursos. Inclusive em como conduzir uma assembleia, enfim, né? Vários cursos. E no curso da Solvit o cara aprende isso, né? Com certeza. Né? A gente já ensina todos os macetes, né? Tem gente que... Eu tive até uma reunião ontem que o cara falou assim, nossa... você consegue ir numa linha, né? É linear, nem se altera, né? Dentro da assembleia. Assim, gente, é normal, né? Uma reunião normal, a gente tem que saber conduzir e saber qual que é o ânimo do pessoal. Claro. Né? Então eu tentava aprender. Pra quê? Pra quando eu virasse gerente, porque era o meu objetivo, eu queria crescer o tempo todo. Claro. Né? A primeira reunião que eu fiz com o primeiro cara que foi me contratar, na administradora, ele falou assim, onde você quer chegar? Aquela pergunta, né? Clichê. Quando você se vê daqui 5 anos. Que hoje em dia eu acho que nem tem mais. Acho que Sei não, viu? Eu também não sei. Faz tempo que eu não participo do processo seletivo, mas é uma pergunta ridícula, né? Você dá, o que você vai fazer onde você se vê daqui a 5 anos? Aí o cara me perguntou isso, na época eu virei pra ele e falei, o que você faz hoje? Ele falou, sou gerente geral aqui e tal. Você fala, então eu quero estar no seu lugar. Aí ele virou assim, você tá querendo você nem entrou na empresa, tá querendo tomar o meu lugar? Eu falei, não. Eu quero que você esteja melhor daqui a 5 anos e você me ajude a chegar onde você tá hoje. Aí o cara olhou assim pra mim, falou, porra, que legal, né? E eu fui contratado. Então, assim, eu sempre tive uma vontade de crescimento. E hoje você vê, cara, não tem. Né? Eu era uma geração diferente. Isso na época eu era assistente. Aí passei pra gerente, legal. Hoje eu vejo... Não sei se é a época, se muita coisa mudou, né? Porque faz 8 anos que eu não sou gerente de condomínio. A função de síndico, ela vem se profissionalizando muito, né? E isso é bom, isso é importante. Com certeza. Mas quando eu era gerente, eu visitava muitos prédios. Eu conhecia
tudo do condomínio. Perfeito. Hoje tem gerente que não sabe onde que é cada lugar do prédio. Nunca foi no condomínio. Né? Não tem uma proximidade com o síndico. Eu chegava assim, o que eu falasse pro síndico na época, pô, o cara fazia. Sim. Porque o cara confiava, né? O cara falava assim, puta, esse cara conhece, esse cara sabe do que tá falando. Eu fui em reunião já com o desembargador discutir lei de condomínio. Porque naquele recorte ali, o especialista somos nós, né? Exato, eu não sou advogado. Mas assim, é tanta vivência na área que você sabe. O cara fala assim, mas às vezes vocês... O pessoal fala, mas às vezes vocês indicam alguma coisa errada. A gente, não é que a gente indica alguma coisa errada. É que a gente, como toda lei, a gente acha caminhos para que aquilo para que a gente chegue no objetivo. Porque o condomínio ele é tão engessado, Sim. né? Que se a gente for levar tudo 100% à risca, a gente não faz muita coisa no Não, condomínio. e a gente sabe muitas vezes que o pessoal se apoia nos 2/3 pra tudo que não quer fazer, né? Exato. O cara não quer fazer um negócio, ele joga o 2/3. Totalidade. Cara, não existe isso. Não existe. É uma coisa que eu espero que ainda... Claro, tem algumas coisas que não tem como mudar. Sim. Porque você tem que ser um pouco mais engessado, porque senão vira Não, tem uma festa pi- da uva, né? Tem uma academia lá virar piscina. É, vira festa da uva, né? Como cada um quer colocar a sua posição ali, monta um grupinho, vai lá e troca. Não, algumas coisas tem que dificultar. Mas outras coisas, cara, você vê assim, né? Ah, vamos mudar uma obra. Obra útil, voluptuária, necessária, enfim. Eu vou instalação de um gerador. É uma obra Na minha opinião, é necessária. Na necessária. minha opinião, é necessária. Dependendo do caso, até urgente. Exato. Se você mora numa área que cai muito, E por isso que eu falo, a análise, né? Ela tem que ser de acordo com a necessidade que você está vivendo naquele momento. exato. Não é porque a lei fala que é uma obra voluptuária. Mas você vai uma obra necessária, às vezes o lugar é necessário, como você falou, até urgente. Então, assim, hoje em dia, os gerentes, né? Ele não tem essa proximidade com o condomínio. Sim. Fazem ali o básico do básico e tudo certo. Aí, quem faz diferente é aquela pessoa que se destaca, Sim. né? Eu tentava, não tô falando que eu era perfeito como Que é o gerente. melhor Longe de, gerente da não, história. longe disso. Mas estudei muito, né? Você Estudei fez o muito. que você podia fazer, né? Fiz o que eu podia fazer dentro das possibilidades que eu tinha, dentro do tempo que eu tinha. Pô, eu acordava às 6 horas da manhã, ia dormir às 2 respondendo e-mail. Você sabe o que é isso. Vou contar a minha parte daqui a Você pouco. sabe o que é isso. Ontem mesmo a gente teve um colega em comum Sim. que era meia-noite mandando mensagem pra gente falando que tava saindo de assembleia. Exato. E aí chegar em casa ainda tem que terminar a ata. Exato. A gente sabe como que é. Então eu chegava, saía de casa às 6 horas da manhã pra estar no serviço, né? A administradora. E ia dormir 2 horas da manhã. Quando eu chegava tarde, porque eu nunca fui bom de horário, né? Sempre fui mal de horário, assim. Meu chefe vinha, pô, ué, todo dia atrasado, que não sei o quê. Ah, porra, todo dia eu saio meia-noite de assembleia. Tá difícil, né? Você prefere que eu chegue aqui 1 hora, 30 minutos, 1 hora atrasado e renda mais? Ou eu chegue aqui no horário e não... vou ali no banheiro dormir um pouco? Já fiz isso também, né? Não vou falar que eu não fiz. Pô, você chega cansado, cara. É uma vida estressante, Sim. né? Mas você vê essa diferença hoje, né? E aí eu não sei se a... Não vou nem falar a parte de persuasão, porque você tem que ter. O gerente tem que ter persuasão, Claro. né? Ele tem que saber falar, ele tem que saber convencer o No cliente bom dele. sentido. Não, e a persuasão, gente, tem gente que fala, nossa, ser persuasivo é ruim. Não, é um dom, cara. É um dom. E tem muita gente que não tem. E é normal não ter. É uma habilidade que você. Vamos falar de uma coisa que dentro dessa linha pra você raciocinar. Tem lá alguma obra que a gente sabe que é importante pro condomínio, às vezes individualização de água, às vezes seja lá o que for. Dependendo de como o gerente apresenta, e é uma coisa que a gente também vai discutir aqui, se é o gerente que apresenta ou se é o síndico que apresenta, a gente vai falar sobre isso aqui. Muitos síndicos delegam isso para administradora, eu vou dar minha opinião depois, você também dá a sua. Se dependendo de como ele conduz, perde. E aí Perde. gasta dinheiro com a assembleia, gasta o tempo das pessoas, gasta o tempo dele que é escasso. Então eu vejo que às vezes o gerente, ele também não tem essa visão geral de quanto que vale o tempo dele. Independente dessa questão de ser CLT ou não, não vou entrar nesse mérito. Não, Tô dizendo assim, a partir do momento que você se dispôs a fazer qualquer atividade, o seu tempo tá valendo. sem dúvida. Tá valendo. Então, Sem dúvida. se você não planeja, não organiza ali, não faz as associações antes que tem que ser feita, você vai perder as assembleias.
Total. E a assembleia, falo que a assembleia você ganha antes, né. Sempre Você não antes. ganha no dia a assembleia. Sempre antes. Você vai pra ganhar a assembleia no dia é loteria. Eu já brinquei muitas vezes, vou repetir. Você pode ser o Barack Obama, um dos melhores oradores. Se não tiver os votos lá, não tiver as pessoas, Não adianta, não vai não passar. adianta. Eu vou contar um caso nessa linha de vou chegar na parte de quem tem que apresentar também a assembleia, Sim. né. Eu estava numa assembleia, era um condomínio gigante, né, era 700 unidades praticamente, um condomínio muito grande, área comum gigantesca e tal. Eu estava lá 5 meses. Uhum. Fui contratado, o síndico tinha sido destituído, a gente foi contratado como síndico, Sim. e fiz um trabalho, cara, excepcional. Ali eu falo pra você que eu fui o cara. 5 meses ali, um trabalho excepcional. Condomínio com 40.000 negativo, a gente deixou o caixa em 5 meses com mais de 200.000, só pra Puta, que você ter uma legal. ideia. Fora as manutenções sendo feitas. Fechamos a torneira, porque estava a torneira É, aberta, eu sei. né, sabe como que funciona. Conseguimos revitalizar o condomínio. E aí, corpo diretivo, tal, tinha um subsíndico que ele era louco pra ser síndico, né. Infelizmente Só que acontece. chegaram numa reunião com a gente e falaram: "Não, a gente tá do seu lado, tal, gestão excelente, a gente vai buscar as procurações pra votar em você". Chegou na hora lá, ele se elegeu lá e as procurações que ele tinha pego, votou tudo nele. E algumas pessoas e foi pau a pau a eleição ainda, independente das Mesmo com esse procurações que ele negócio. tinha, mas muitas pessoas votaram nele porque ele falava: "Ah, mas ele é o sonho dele ser síndico". E ok, saiu de lá, cagou no condomínio inteiro, mas ok. E aí dentro dessa mesma assembleia, tinha uma pauta de como você fazer a separação, a cobrança da água. Hum, Explicar como que funciona a cobrança e tudo sim. mais, método As linear, metodologias. metodologia, enfim. E aí, cara, eu falei: "Não, não fui eleito, fiquei puto, mas eu sou profissional", né, fiquei ali até o final da assembleia, Perfeito. mesmo não tendo sido reeleito. Só que aí chegou Só um nesse parênteses, elogiei um síndico ontem por conta disso. Tinha feito um trabalho muito ruim, ao contrário de você. Ele perdeu a eleição, mas ele ficou na assembleia. cara, é profissionalismo. Então, assim, ele fez um trabalho ruim, mas se comportou adequadamente. Então a gente tem que saber separar isso. Perfeito. Tem prédios que eu sei que eu não quero ficar, que nem eu entreguei um prédio há 2 meses Sim, atrás. Eu fiz a prestação de contas, eleição de síndico. Previsão e os outros assuntos, eu compartilhei tudo com a administradora. Falei: "Ó, aqui você consegue tocar depois". Chegou na eleição, eu falei: "Pessoal, agradeço, mas infelizmente aqui não é um prédio que tem o meu perfil, tô indo embora". Entreguei, lindo, fui embora da assembleia. Falei: "Agora a diferente. administradora tem total capacidade de tocar, até uma previsão orçamentária com o novo síndico vai entrar, é bom que ele avalie e tal". E fui embora, Perfeito, tranquilo, e é normal, eu acho que eu tenho que trabalhar para quem eu quero trabalhar também. perfeito. Essa é a É a vantagem de você estar do lado vantagem de de cá. estar do lado de cá. E aí, voltando nesse condomínio, chegou na parte de explicar a metodologia, ele já estava tocando um assunto antes. Eu falei: "Ah, também não fui eleito, tô aqui do canto, Sim, ele toca. Ele é o síndico, ele é o subsíndico, ele estava ciente de tudo". sim. Na hora de explicar, cara, ele não sabia explicar. Ixi. E aí já tinha sido eleito. E aí a administradora não estava por dentro, Porque porque eu toco as assembleias, aí eu vou entrar nessa parte já já. E aí não estava tanto por dentro do assunto, o porquê. Ele sabia a metodologia, mas não sabia o porquê exatamente que eu estava levando aquilo, porque daquela forma naquele daquela forma condomínio. naquele condomínio. E aí eu virei assim, o pessoal: "Mas meu, você não sabe explicar, você não sabe o que tá acontecendo, não sei o quê". Aí eu falei: "Ah, pessoal, deixa eu tentar ajudar ele aqui". Eles acabaram de eleger, mas ele acho que não sabe do que é o assunto. Aí eu dei uma, né, eu não aguentei, também não Somos ser aguentei. humano, né. Somos ser humanos, né. Safadeza é complicado, né. Não tenho problema nenhum de perder e ganhar, é Sim, do jogo. Mas a safadeza tem que ser na cara, né. E fizeram tudo por trás. E aí eu peguei e falei pra ele: "Não, deixa eu tentar te ajudar aqui um pouco, porque você não sabe, né, mas esse daqui, pessoal, é o síndico que vocês elegeram". E aí eu fui e expliquei a metodologia inteira, tal, fiquei ali até o final, legal. E aí eu falo pra você, síndicos, não deleguem pra administradora fazer a apresentação de assembleia. A apresentação de assembleia é sua, né, você é o cara que sabe o que tá acontecendo no prédio, você é o cara que tem total consciência de tudo que passa dentro do condomínio e dos assuntos que tem que ser tratado. Então eu fico puto da vida quando eu vejo o cara jogando na mão da administradora tudo. Quando eu era gerente, eu tocava as assembleias, eu também. né, eu tocava. Mas a maioria, sim, era síndico morador. E aí você tem que ter, né, mas síndico profissional, pelo amor de Deus, gente, é um básico, você tem que saber tocar uma assembleia, você tem que saber apresentar suas próprias contas, né. Exato. Eu faço minhas apresentações.
Aí também é critério. Critério, critério. Eu faço minhas apresentações porque eu gosto de pontuar o que eu quero Sim, pontuar da forma que eu você vai quero. falar, você Eu vou gosta do slide falar assim, pronto. exato. Então, assim, só que tem gente que passa pra administradora. E até aí, ok. Vai ser apresentado mesmo, mas toca a assembleia, né, não Concordo. deixa pra administrador. Síndico morador, ok, a administradora vai ter um Não, tato então, melhor. não é a principal atividade dessa pessoa. Exato. Então, assim, ter a administradora como suporte é ok. Então, tem esse ponto. O síndico profissional, eu acho que não tem que delegar pra administradora apresentar. Aí você já tá dando uma dica pra É, síndico. pra síndico. Síndico profissional, toque sua própria assembleia. Se você tem um suporte da administradora dentro dos assuntos, é legal. Às vezes o cara, Tem que ter, sim, né. dá uma outra visão, fala de um outro jeito. Isso. Às vezes, assim, eu sempre falei, né, eu tinha primeiro ano na escola, primeiro colegial, né. Sim, Primeiro colegial, agora é ensino médio. ensino médio, né, é. É, Não sou velho, primeiro mas é ano do ensino médio. ensino médio. Eu tinha um professor de português. Cara, vírgula, ponto, ponto, 2 pontos. Eu passei até o primeiro ano do ensino médio sem saber como fazer aquela porcaria, cara. Chegou um Gente, professor, explicou pra mim: "Ó, é assim, assim, assado". Eu falava: "Por que que eu demorei tanto pra aprender isso?", perfeito. né. Então, assim, às vezes não é que a pessoa que tá escutando, ela não não conseguiu entender. Às vezes a pessoa que tá tentando transmitir a mensagem não explicou da forma que aquela pessoa entende. Então talvez Exatamente. uma outra pessoa explicando, por isso que eu falo algumas vezes em reunião, eu falo: "Gente, eu prefiro sair daqui explicando 10 vezes de 10 formas diferentes, e vocês entenderem o que eu tô falando, do que eu sair daqui e vocês não entenderem nada e causar um tumulto depois". Perfeito. Então, às vezes é a forma que você fala e quem tá transmitindo a mensagem não tá transmitindo da forma que aquela pessoa precisa absorver. Então, tendo uma Exatamente. outra visão da administradora, talvez a pessoa consiga, esse é o objetivo. Qual que é o objetivo da assembleia? Trazer melhorias e benefícios para o condomínio. Gente, sempre. Ó, o síndico médio, o cara quer resolver os problemas. É um outro Exato. que é picareta. É que a gente acaba vendo muita notícia de De picaretagem, picaretagem. porque ninguém vai noticiar o que tá rodando redondo. Ó, parabéns, o O mal síndico. sempre faz mais barulho do que o bem, né. A Infelizmente. gente É a aquela gente brincadeira que sabe. eu sempre disse. É. Quem que corre atrás de procuração? É oposição sempre. Oposição E não sempre quer dizer que sempre a oposição está errada. está errada, Mas né. mas a questão é que geralmente quem corre atrás é a É oposição. oposição. As Quem tá tudo tranquilo, tudo bem, não corre. Às vezes vai perder uma pessoa boa, que tá lá, por como a causa gente de já viu várias vezes, claro, por causa de 2 que causam um tumulto gigantesco, geram um tumulto tão grande e distorce toda a situação, que as outras pessoas que não estão sabendo de nada, vê tudo aquilo ali e acaba abraçando a causa, sim. né. Então essas pessoas continuam fazendo todo o barulho, né. É complicado. Vou aproveitar o seu gancho para dizer, sou vítima nasceu por conta disso. Minha vivência como administrador, eu via que vários síndicos bons perdiam seus mandatos porque não se comunicavam bem. A gente fez aquele evento que a gente se conheceu tudo. E aí nasceu o Solvit para ensinar as pessoas a se comunicarem melhor, como se apresentar e tal. Agora eu Então vou me con conta isso que eu ia falar agora, me conta um pouco então, vou falar do lado de cá como é que conta um foi. pouco aí para o pessoal entender um pouquinho. O meu caso é engraçado que foi o seguinte, eu trabalhei sempre em área de comercial e de marketing, e jogava bola com o dono de uma administradora. E aí, tranquilo. E aí eu fazia trabalhos acadêmicos, ele precisava escrever um livro voltado para o setor de condomínios, tal. Não entendia nada, mas escrever você estuda e escreve, né. E assim Uhum. foi, ele me passou lá, fiz um trabalho para ele. E aí ele me fez um convite para cuidar do marketing da administradora na época. Beleza, topei a ideia lá de fazer o marketing e tudo mais. E aí só que teve uma questão interessante. Coincidiu de essa mesma administradora ser que implantar o meu condomínio. Olha só. E aí no dia da assembleia de implantação, eu levantei a mão como muitos malucos fazem, para me candidatar a síndico, e aí tinha outros 4 E até lá. então você nunca tinha participado de nada de condomínio. Um parênteses, boa pergunta. Eu nem imaginava esse universo, que é o que pelo menos a maior parte das pessoas não sabem, né. Isso que ano foi? Isso foi 2014 para 15. Pouco tempo até. A AGI foi em junho de 15. E aí eu iniciei lá, né, só para fazer a cronologia. Então, no marketing, nesse período, né, então foi 2, 3 meses ali de 2015.
eu tinha feito esse trabalho de escrever, o cara, pô, que legal, vem fazer um marketing aqui pra gente e tal. Então ainda tava me entendendo as coisas e tal, não sei o quê. E aí levantei lá no dia da assembleia, Doido. doidão, doidão. Prédio de Prédio de implantação, implantação, 200 mil tá? coisas pra fazer. 462 unidades tinha até o prédio. E aí, bom, aí foi aí que eu comecei a aprender mesmo, porque eu vi que já tinha um grupinho no particular que já se articulava, porque eu dei sorte. Eu comprei um empreendimento já na iminência dele ser entregue. Tinha pessoas que estavam com 4 anos de De atraso à obra, obra. né? Vixe, você já sabe. Você já pegou o prédio de implantação desse cenário, você Sim, sabe como que sim. é. O grupo já começa a movimentar antes. Antes, o que aconteceu? Eles indicaram uma condômina, e aquela história também que a gente já tá calejado. Não, porque eu entendo de condomínio. Ela trabalhava numa grande administradora também, veio com esse discurso que cobraria a metade do que o profissional indicado pela incorporadora, que também é outro engodo. E aí Uhum. foi. E aí, diante daquele cenário, e aí foi um feeling mesmo, eu pensei assim naquela hora: "Cara, eu não vou ganhar dessa turma aqui, como síndico". Porque a menina já tá não sabia ainda os trâmites, né, ainda estava estudando, entender o marketing da empresa, não tinha ainda entrado nos Mas você já meandros. sabia onde você tava se metendo. Nesse sentido sim, mas nessa hora foi o feeling. Falei assim: "Cara, eu não vou ganhar síndico aqui". Eu não sabia o trampo que seria. Eu Uhum. eu só imaginei que eu não ia ganhar ali, porque eu já vi que tinha uma articulação anterior, e além dessa condômina, tinha outros 4 condôminos que se candidataram, Nossa. um que falou aquilo Muita que vo divisão de votos. muita divisão de votos, e aquele que você sabe também que é o que as pessoas adoram ouvir: "Eu não tenho o que fazer, ficarei o dia inteiro no condomínio". Um deles usou esse discurso. É, cara, você não faz mais nada da vida, né, você fica cuidando do condomínio 24 horas. É um absurdo a pessoa que acredita numa mentira dessa, né. Não, acredita na mentira e acredita que isso é eficiente, que isso é Que bom, é que isso pode ser. eficiente. Cara, você não Tá errado. O totalmente síndico que tá errado. lá, enfim, A gente vai chegar a lá. gente entra nesse mérito. E aí, cara, quando eu vi isso, eu falei assim, aí eu fiz um discurso bacana, tal, aí eu utilizei, né, as ferramentas de marketing, e tal, o discurso AIDA, não sei o quê, usei emoção, tal, não sei o quê, falei da construção de tijolo, tudo aquilo. Então, em A termos construção de tijolo. é, cada Sim, sim. cada ó, Fala aí, comenta aí, comenta aí, comenta aí. falei assim, ó, falei: "Aqui, cada tijolinho desse construído aqui, ó, foi a base de muito suor, então eu vou dar o sangue pra cuidar desse empreendimento, como cuidei da De minha". cada tijolo, dá Entendeu? o sangue pra cuidar de cada tijolo. Então, cara, olha só, então, em termos de discurso, certamente o meu foi o melhor aquele dia, sem falsa modéstia, mas eu vi esse movimento do anterior, eu Que não falei: adiantaria. "Então não adianta". E aí foi ali, ó, eu aprendi essa questão do Barack Obama ali. Você pode fazer o discurso mais bonito sem voto, você não ganha. Então o que que eu fiz? Lá na convenção, tinha a seguinte situação: se o subsíndico eleito em assembleia tiver aprovação de remuneração, podia ser remunerado. Uhum. Eu demorei pra ir morar, eu morava nessa época em Itaquera, e o empreendimento em Osasco. Demorava? É, eu me escondia lá, exato. Me escondia lá em Itaquera. E aí, eu falei assim: "Cara, pra ficar também me deslocando sem receber, Não dá, não né. dá". E aí, então, aí o que que eu fiz? Nessa hora, eu falei: "Gente, seguinte, esse pessoal tá muito melhor qualificado que eu. Vocês se incomodam se eu for subsíndico?". E aí, como subsíndico, eu ganhei com 92%. Eu ganhei desse cara que falou que ia fazer nada. Esse cara que ia fazer nada não ganhou de síndico e Uhum. quis Tentou o subsíndico tentou também. subsíndico. Que eu acho que Beleza, deveria proibir essas coisas, né. Você se candidatou a um cargo, você não tem como concorrer a outro, meu. Tinha que ser exato, proibido em todas as convenções isso. Porque exato. às vezes as pessoas querem só um caminhozinho pra tentar ali de alguma forma. E o pessoal não entende que ajudar você não precisa estar em cargo nenhum, né. Não precisa estar em cargo nenhum. A Mas gente falar enfim. disso também. Beleza. E aí, acabei que virei subsíndico. E aí, quando o dono da administradora viu esse meu discurso, ele falou: "Cara, você não quer ser gerente?". E aí foi aí que eu fiz o pacto com aquele e falei assim: "Ué, pagando bem que mal tem". Então eu fiquei cuidando do marketing e da administradora. E aí, minha primeira assembleia, não ministrando, mas que eu fui participar como assistente lá, pegando assinatura e tal, que me deu o primeiro insight que eu falei: "Tá tudo errado". O síndico falando tudo errado. E era profissional. E esse síndico profissional em especial, que ainda tá no mercado, é mérito dele, eu até brinco que ele é o maior formador de subsíndicos que viram síndicos profissionais.
porque ele faz um trabalho ruim. Tão ruim que o cara tem que entender o trabalho pra assumir a O cara posição. assume depois que virou assistente profissional. Enfim. E aí, foi assim que Tá comecei a melhor, trajetória. que a Sovit. Exato. Nesse sentido, sim. Meu Deus Forma do mais céu. rapidamente. Forma do que mais eu sou. rápido que a Sovit. E Não aí- aprende no ódio, né? Aprende no ódio. Aprende cara. no ódio. Impressionante. E aí, cara, vendo, assistindo a Assembleia, porque aí você me conhece. Eu assistindo outras assembleias, assim como você fez, eu comecei a ver que tinha algumas coisas legais de falar. Então, o número de assembleias que você já tinha feito e tal. Então, eu tenho planilhado todas as assembleias que eu fui. Eu tenho 303 assembleias que eu participei. Cara, você é organizado demais, cara. Eu tenho a data. Ó, pessoal, é um cara organizado, é o João. Assim, organizado nem tanto, mas é um cara que ele planilha tudo. Ele é meio atrapalhado com o horário também, que nem eu, assim, mas é um cara que organiza tudo. Eu não sei quantas assembleias eu fiz até hoje. Então, mas como é um dado legal que eu vi os caras falando, e você sabe que o pessoal arredonda. Ninguém tem planilhado. É mais fácil eu falar pra mais quem vai conferir. Eu não curto muito, né? Não de não falar, porque eu não sei mesmo. Sim. Se você falar pra mim que você fez 300, eu acho que eu devo ter, porque eu fiz muita assembleia. Não, e você tá mais tempo que eu no mercado. Então, eu devo, com certeza, mais que 1000, porque eu fazia toda semana, né? Então, devo ter mais de 1000 assembleias, mas eu não sei dizer, assim, quantas, mas não vou falar 2000 que eu estaria arredondando pra cima, né? Bem pra cima. Mas mais de 1000 eu devo ter de assembleia. Então. É um dado importante, sim. Sim, é porque aí Mostra não, nem competência, mostra a experiência que prática. você tem Pô, prática. veja, a minha primeira assembleia ministrando foi um domingo de manhã, um condomínio de 1.200 unidades, 60 torres, R$ 200 a cota condominial, pra aumentar R$ 10. É um parto. Cara, na minha primeira assembleia já foi esse, então talhado a fogo. Eu tive mais sorte. É. Eu fiz uma assembleia, a primeira assembleia que eu fiz, eu era assistente ainda. Não era nem gerente, era assistente. Aí eu falei, não, eu vou tocar essa assembleia. Ele falou, você não vai não. Ele falou, não, como que eu não? Eu falei, você não vai, eu que toco esse... O que eu fazia? Eu tinha uma carteira dividida. Sim. Meu gerente cuidava de 15 prédios e eu cuidava de 10. E cuidava à frente, mesmo sendo assistente. Não Sim. ganhava pra isso, mas cuidava mesmo não sendo assistente. Sim. Mesmo sendo assistente. Aí eu falei, não, esse prédio você não vai. Porque nas assembleias ele ia. Eu Sim. falei, não, nesse daqui você não vai. Aí eu fui lá, era eu, a síndica e o conselheiro. Eu, a síndica e o conselheiro, comi. Aí ela me ofereceu um... Cara, na época eu não sabia o que era, né? Ofereceu, parecia uns alpiches assim, tá ligado? Aí eu falei, meu, o que é isso, né? Eu não vou comer isso, não. Era pistache, né? Sim. Falei, não vou comer isso, não sei o que é isso. E aí foi eu, a síndica e o conselheiro. A assembleia demorou 30 minutos. Fiz a ata lá, saí e falei, fiz minha primeira assembleia. Sozinho. Aí, Eu tinha na época... Quantos anos eu tinha? Sei lá, 18, 19 anos. Olha isso. 18, 19 anos. Né? Era o que eu tinha na época que eu fiz a primeira assembleia. Muito legal. Eu comecei mais Mas tarde. você já entrou no fogo. No fogo. E aí, beleza. E aí, pô, depois que você faz a sua primeira assembleia e já desse jeito, e aí, beleza. Aí eu comecei a ajudar a pessoa em outra assembleia. Fiquei, de novo, né? Aquilo que você falou. Cada um de nós tem alguma habilidade mais forte em uma coisa. Você é excepcional com a previsão orçamentária. Eu tenho essa facilidade em assembleia. Então, todas as assembleias que eu fiz, e aí aqui a parte que a gente consegue ajudar bastante, nunca não foi aprovado alguma coisa que a gente tinha combinado antes. Se a gente queria que aprovasse, era aprovado. Não queria, não queria. Eu falo que quando você tem muita oposição, a gente até ensina isso no curso, né? Sim. Quando você tem muita oposição no condomínio, você tem que levar assim, né? Eu falo que toda assembleia, ela tem que ter no máximo 4 itens. Eu gosto dessa tática. Porque senão vira uma assembleia muito cansativa e tal. Então, eu sempre falo, você tem que ter 4 itens. Você tem oposição, você tem que dar um item pra oposição. Perfeito. E às vezes a oposição, ela é uma oposição tão ruim que ela não quer o bem do prédio. Uhum. Ela não quer que o síndico aprove as coisas. Uhum. Que aquele conselho não aprove as coisas. Sim. Né? E o pessoal não entende que tudo é pro bem do condomínio, não é nada. Enfim. E aí, eu falo que você tem que levar 3 itens que você tem que aprovar de qualquer jeito pro negócio andar. E um item que não vai mudar em nada a vida do condomínio pra dar pra oposição. Aí todo mundo fica feliz. A oposição fica feliz. Assim, isso daqui ele não aprovou, né?
E os outros 3 que realmente precisa foram aprovados, você segue o jogo, vida feliz, todo o condomínio por completo fica feliz, cara. Quem precisa das coisas andando e quem precisa da oposição que precisa, esse daqui não aprovou. Então tem que ter essas táticas, né, de assembleia, tem essas táticas que você tem que fazer. E muito gerente hoje não sabe fazer, Não sabe, felizmente. né. Então, aí fala que depois eu falo. Então conta um pouquinho da sua estratégia, né, como gerente, como que você atendia o síndico, como que você achava que era um trabalho bacana, e aí você acabou crescendo, né, todas as administradoras que você trabalhou, você cresceu. Conta um pouquinho da sua metodologia, o que que você fazia, até pra gente passar e até pro síndico conseguir avaliar também os gerentes dele e quem sabe dar um toque, né, melhorar, porque o síndico, um bom gerente ajuda ou não ajuda? Nossa senhora, ajuda demais. Então assim, eu quando era gerente, como eu falar, primeira coisa que eu acho que é super importante é você ter a proximidade com o condomínio, ter a Perfeito, proximidade com os moradores, ter a proximidade com o síndico. Você ser o braço de apoio que o que você fala, a pessoa vira assim e não questiona o que você fala. perfeito. É uma ajuda de confiança, Sim, né. É um braço de confiança que a pessoa sente firmeza no que você tá falando. Na hora que você fala, ela fala assim: "Pô, ele sabe o que tá falando, é isso daqui, vamos seguir o que ele tá falando". Então, eu acho que o gerente ele tem que se especializar a ponto dele conseguir essa confiança dos e moradores, aí independe de idade, né? independente da idade. Eu quando comecei como gerente eu tinha 21. Eu chegava em assembleia, aí eu colocava lá um terno, né, não tinha barba, aí, meu, era difícil, porque o pessoal Claro. virava assim: "O que que esse moleque", já escutei, "O que que esse moleque tá fazendo aqui? Até Esse porque o perfil moleque do vai tocar". administrador que era antigo era mais Mais sênior, né? velho, síndico mais velho, enfim. "O que que esse moleque vai acrescentar aqui?". E assim, como eu falei, eu sempre estudei na área, né. Quando eu chegava na assembleia, eu passava tanta confiança e autoridade, e essa palavra é importante dentro da Sim, você ter autoridade no assunto que você está falando, perfeito, né. Você ser questionado e você saber exatamente o que está falando. Então o gerente ele tem que saber, ele perfeito. tem que estudar, né. Então, a partir do momento que você passa essa autoridade para os condôminos, você fala assim, o cara vira assim e fala: "Puta, o moleque tem 21 anos, mas, porra, ele sabe o que está falando". Exato, Então eu conseguia passar isso, né. perfeito. Então, a E o que que você proximidade acha que, além do estudo, que você conseguia imprimir ali? Porque tem gente que estuda, mas não não consegue consegue. externar, né? Então, O eu que isso que que eu falo, você a sentia que você proximidade ajuda muito, perfeito. né. Quando você traz o pessoal pra perto de você, o pessoal O cara vai tende a te ouvir ter melhor, né? isso, vai ter aquela Empatia. empatia maior com você. Fala assim: "Poxa, o cara tá aqui pra ajudar, né, então por que não?". Boa, Abraça a causa, boa, né. Então essa proximidade é muito importante. boa. Você conhecer o condomínio te dá uma autoridade ainda maior. Sim, Porque você chega lá, a pessoa fala: "Ah, mas tal coisa". Já vi gerente assim: "Ah, mas eu não sei o que que é isso". E às vezes, até você indo no prédio, você não vai saber, sim. mas você vai ter uma ideia. Não, você tem noção do que é. Você tem noção. Ah, porque ontem no jardim ali à esquerda. É o que eu falo, né, então assim, você tem que ter essa isso ajuda muito. Isso, hoje em dia eu tenho gerente hoje que nunca foi no prédio. Ainda mais pegou prédio na época da pandemia, que as assembleias são todas online, não sabe onde que é o prédio. Não sabe Uhum. chegar no prédio, não sabe nem chegar no prédio, pra você ter uma ideia, se não é o Google Graças a lá. Deus tem o Waze, né? Graças a Deus tem o Waze. Então assim, eu acho isso muito falho dos Uhum. gerentes hoje. Então acho que essa proximidade tem que ter, essa proximidade ajuda. O síndico também tem que dar a oportunidade da administradora participar um pouco mais, Uhum. né, pra ter um braço maior, pra ter esse braço de autoridade, porque às vezes, quando tem essa oposição muito forte, é o cara que vai mediar ali, e não é puxando o saco pra um, puxando o saco pra outro, vai mediar da forma que ele tem que mediar, da forma correta para o condomínio. Aliás, tenho certeza que você agia como eu, nunca puxei pra lado nenhum. Não, isso você não tem que ter, Nunca puxei lado não nenhum. tem que Se o ter. síndico estava certo, eu, de uma maneira Sim, delicada, explicava. E se o síndico estava errado, e mesmo ele tendo toda a caneta pra mandar a gente embora, que você sabe que a administradora sofre isso, sim, você já sim. teve do outro lado, né? Já, já. Então, delicadamente eu falava. Lógico, nunca expus ninguém na frente de ninguém, mas falei: "Fulano, se você for por esse caminho, você vai". Eu já sendo gerente em assembleia, a maioria das vezes você acaba sendo secretário, né, Sim, da assembleia pra 90% dos fazer a casos, é. 90% dos casos. E aí eu fui secretário e tal, e o presidente, um mala só, cara. Mala, 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 mala. E queria colocar coisas na ata que não. Não estava acontecendo. E o secretário é apenas um secretário, né. Quem manda na bodega da ata
É o presidente. Inclusive, se o secretário se recusar a assinar, mas tiver assinado pelo presidente, é registrado. Então, e aí o que eu fiz? Eu falei que não ia assinar. Não, não vou assinar. Não, mas tem que assinar. Eu falei, não vou? Ela não tá de acordo. Não, porque não sei o quê. E o cara, ele tinha virado síndico Puxa vida. nessa assembleia. Foi presidente e virou síndico na eleição e tal. E eu falei, não, não vou assinar. Você tá errado, cara. Eu não compactuo com desonestidade, Exato. né? E aí foi falar com o jurídico da administradora. Aí o jurídico da administradora falou, Wellington, mas por que você não assina? Eu falei, porque eu não concordo. Meu nome não vai estar numa coisa que não Que não tá aconteceu. errado, lógico. Não, mas olha, aí aquela questão da administradora, eu detesto, cara. Detesto. Você faz o certo. Perdeu o cliente? Perdeu. Fazendo certo, não tem Fazendo problema. certo não tem problema. Agora, se você for querer dar jeitinho, é a pior merda que tem. Né? Então, falou, não, mas você tem que assinar. Eu falei, não. Se mudar aqui, a gente pode chegar numa composição. Mas se deixar do jeito que tá, eu não vou assinar. O que aconteceu? Eu não assinei. Ele pegou a assinatura de 2 testemunhas e registrou a ata. Mas com a minha assinatura, Não foi. não vai. E acabou. Perfeito. Então, assim, o gerente ele tem que saber se posicionar também, Sim. né? Porque senão, cara, fica. Hoje eu vejo gerentes, que aí o que eu falo, né? Síndicos, cobrem dos seus gerentes uma Cobre com participação. educação, né? Não, não. Cara, A isso, gente precisa falar, infelizmente. infelizmente, né? Porque é uma coisa que não tem nem que falar. Você pode pegar, ó, todos os prédios que eu trabalho hoje, todos, sem exceção, perguntar para os gerentes que trabalham comigo como que é meu trabalho com ele. Como é o grau de proximidade que eu tenho com ele. Muitas vezes, às vezes, eles nem participam do condomínio, Sim. porque eles sabem que eu toco e às vezes, não, Vai ajudar mais um outro síndico que precise mais, vamos dizer vai assim. ajudar porque a gente sabe que a demanda é grande. Então, acontece, mas eu gosto que os caras participem. Pô, conhece lá o condomínio, me dá sugestão. Eu não tô certo em tudo. Não, e o que acontece? Aí, ó, síndicos, o que você pode aproveitar do gerente? Pelo menos eu contribuía muito com o síndico nesse sentido. Uma coisa que funciona legal num condomínio, eu aplicava no outro. Então, ó, os caras contrataram lá ou melhor, instituíram um tipo de procedimento para recebimento de chave da piscina. Cara, funcionou legal nesse condomínio, testa aqui. Então, eu contribuía muito nesse sentido, de pegar as coisas legais de cada De outros condomínio lugares, e sugerir. e sugerir. E geralmente é o que você falou, você estando próximo do síndico, ele acaba catando. Não tinha uma coisa, cara, que eu não falava pros síndicos na época. O cara falava, não, vamos fazer. É, eu como já sou mais contemporâneo, a minha carteira era bem dividida, né? Eu cheguei a cuidar no total de 87 condomínios diferentes. Eh, eu peguei 60% dos síndicos profissionais. Então, tinha uma diferença Tem uma aí, né? diferença, tem uma diferença. Mas ainda assim, era nesse formato. O síndico profissional, ele, pô, o Jonatas vai me ajudar. Então, a gente conseguia compor. E a gente sabe que o síndico profissional, ele tá mais interessado no negócio. Sim. Então, se você explica pro cara, olha, você fazendo isso, a chance de ser reeleito é muito maior, você se aproxima desse O cara. problema é que o ego, às vezes, do síndico não deixa, né? Exato. Então, por isso que você tem que ser amigo do cara. Porque o ego, às vezes, eu falo porque eu tô num grupo de síndicos aí, de um condomínio que eu cuido em Osasco. Tenho 2 condomínios na mesma rua. Uhum. E aí a gente juntou com outros condomínios pra tentar algumas Claro. negociações em conjunto e tal. E eu sempre quis fazer, nunca consegui fazer o grupo. Aí uma síndica falou comigo, eu falei, na hora, falei, meu, que eu quero fazer. Faz tempo. E aí eu expliquei pra ela, falei, ó, espero que não tenha ego dentro do grupo, porque senão é um querendo fazer do seu jeito, tal, tal. E não tem um melhor jeito. Não tem Tem uma mesmo. discussão, Não tem o menor jeito. vai ter a opção 1, a opção 2, a opção 3. Dessas 3 opções vai ser uma opção 4, vai ser a melhor opção. Perfeito. Então, o ego do síndico às vezes atrapalha muito nesse sentido. Tem razão. E aí o gerente tendo essa proximidade, como você falou, ele consegue contornar um pouco e dar sugestões melhores para todo mundo. Né? Então, uma coisa que eu queria deixar claro aqui, pessoal, né, a gente estava falando antes da gente iniciar o bate-papo, Sim. a diferenciação. Qual é a diferença da administradora e do síndico? Muita gente não sabe, E do gente. zelador. E do zelador, né? É um tripé, né? Zeladora, administradora e síndico. Corpo diretivo, vamos dizer assim, né? No geral. Gente, você vai pedir boleto? Não liga pro síndico, gente. Você não sabe o trabalho que é responder um WhatsApp, responder um e-mail pra pessoa que tá pedindo um boleto. É a administradora que gera o boleto. Ou no caso, tem a garantidora, né? Sim.
Mas E se não, você não é o atrasou, síndico, gente. é advogado. É o advogado. Não é o síndico que gera boleto. Então não mande mensagem pro síndico pedindo um boleto, né? Só dá trabalho. E é um trabalho que não é o síndico que tem que ter, é a administradora, cada um no seu quadrado. Quem gera as contas é a administradora. Quem dá acesso ao site da administradora é a administradora, né? Então, pessoal, vocês têm que entender a função de cada um. O síndico, ele tá ali para cuidar do condomínio, fazer um atendimento aos moradores, mas um Pra atendimento receber reclamações da para administradora. receber a reclamação se a administradora não atende. Se você pediu o boleto e a administradora não te mandou, aí você liga pro síndico. Exato. Mas não liga no mesmo dia. Porque eu já vi casos da pessoa falar assim: mandei mensagem e não fui respondido. Quando você mandou mensagem? Ah, faz 2 horas. Porra, gente. Né? O pessoal não sabe usar o WhatsApp no Brasil. Sim. Né? Que é resposta imediata. Não funciona assim. Infelizmente. Todo mundo tem coisa pra fazer. Não vai te atender o tempo todo, toda hora. Então, o zelador, ele cuida das manutenções do condomínio. Né? Ele é responsável por cuidar, gerenciar toda a operação do condomínio. Então, E os trâmites ali, né? os trâmites, Carteirinha, prestador, não não sei o quê. A operação em si, né? E o que o síndico tem que fazer, gente? Que não entra na cabeça das pessoas. É gerenciar tudo isso. Gerenciar se a administradora tá fazendo o papel dela direito. Gerenciar se o zelador tá fazendo o papel dele direito. Mas cada um tem as suas obrigações. Não é que tudo recai sobre o síndico. Ah, uma manutenção de tal coisa não foi feita. Quem tem que fazer a vistoria? Quem tem um checklist para que aquele sistema esteja funcionando? Não é o zelador? Vamos cobrar do zelador. Agora chega pro síndico a reclamação, legal, o síndico tem que tomar providência. O síndico não tomou providência, aí é culpa do síndico, Exato. né? Então cada um tem suas responsabilidades dentro do prédio. A administradora tem a sua responsabilidade de o quê? Gerar os boletos, fazer a prestação de contas, dar um atendimento para o morador, esclarecer algumas dúvidas. Esse é o papel da administradora, né? Agora, o zelador, atendimento dos moradores internamente, se tiver uma reclamação de barulho, tiver uma é com o zelador, a operação é com o zelador. E o síndico, gente, é para fazer todo um planejamento do condomínio. O síndico tá ali para planejar. Muitos síndicos não têm tempo para planejar o condomínio porque ele fica recebendo reclamação de não gerou boleto, aquela criança tá fazendo barulho aqui. Liga pra portaria, vai lá, liga pro zelador, o zelador toma Ô, providência. E você, como administrador, eu tô te falando porque eu já recebi. Já recebeu ligação dizendo que o chão tá sujo? Ah, eu vou lá pegar a vassoura e vou limpar. Time, é o seguinte, a administradora não... O Hélio até tá chamando a atenção de alguns que sequer vão, né, ao condomínio. Então, a administradora não tem relação com a área comum. E a administradora também não é chefe do síndico. Se tiver uma relação de chefia aí, é o É o contrário. contrário. É o síndico que determina as funções da administradora. Então, vamos lá. Você tá chateado com o síndico, você tem que conversar com seus vizinhos. Ó, não tô gostando do trabalho do síndico, e você fala, a administradora não recebe reclamação. Porque sabe o que vai acontecer? Você vai reclamar pro síndico, pra dar administração pro síndico, ela vai dar risada, porque ela não tem o que fazer. A única coisa que ela pode fazer nesse caso, você tá insatisfeito? Olha, as suas opções são essas. E aí, como uma administradora isenta Exato, de qualquer situação, exato. né, que não tá, não gosto de usar essa palavra, mas que não tá Um conluio, vai. em conluio com o síndico, né? E não é nem em conluio. Se a administradora recebe uma reclamação do síndico, ou que o morador pede uma orientação, o que a administradora vai fazer? Automaticamente. Ó, síndico, recebi isso daqui, tô Exato. te passando e me perguntar. E não é que tá em conluio. Ela tem que reportar a quem vai resolver o problema. De novo, e nessa relação, a administradora está submetida ao condomínio, porém o responsável pelo condomínio é o síndico. Então isso precisa ser explicado. Então, porque eu me lembro claramente de vários condôminos entrarem em contato comigo para reclamar do síndico. Eu falo, fulano, eu não tenho o que fazer. Eu vou precisar reportar essa situação pro síndico, porque ele é a única pessoa que pode fazer. Ele é o dono do condomínio nesse período. Ele responde civil e criminalmente. O CPF dele tá na Receita Federal. Eu tive uma. O pessoal falou assim: a administradora não sabe o que o síndico tá fazendo. O síndico só manda a nota fiscal pra administradora pagar. Mas onde que tá o problema nisso? Qual é a parte? Qual a parte que não tá claro que a administradora faz o que o síndico pede pra fazer? Que o síndico é responsável pelas contas. O síndico é responsável até pelos pagamentos. Inclusive, isso aí é um ponto legal que você falou, né? De ligar pro boleto e tal. Se você pediu para administrador o balancete e você não concorda com algum gasto, aí sim você aciona o síndico. Síndico, vi aqui que você comprou a caneca. Tem 5 pessoas no conselho. Por que tem 6 canecas?
Essa explicação é do síndico, não é da administradora. A administradora não sabe por que foi comprado 6 canecas. Ela sabe por que se comprou caneca. Não porque se foram 6 ou foram 10 ou foram 20. Eu recebi uma. Agora mesmo, esses dias. Ah, o síndico tá gastando. Tá fazendo a manutenção da fachada. O síndico tá fazendo a manutenção no espaço pet. E tá gastando dinheiro sem nem aprovação de ninguém. E nesse prédio eu tô sem conselho, né? Uhum. E aí eu tenho, na maioria dos meus contratos, eu tenho um limite de gasto que eu posso fazer sozinho, Que você mesmo impõe. que eu mesmo imponho. Não, não. Perfeito. Eu faço isso em conselho. Eu falo, ó, pessoal, qual que é a margem que vocês querem que eu gaste Não, pra então, não que engessar você, o trabalho? que você sugere, que Que eu você... sugiro, que eu sugiro. Eu falo, ó, isso daqui é pra não engessar o trabalho e tal. Acima disso, pelo menos um conselheiro assinando junto. Acima disso daqui, eu tenho que ter o aval de todos os conselheiros. E acima disso, uma Assembleia que aí é assembleia rei. normal e tal. E aí, cara, coisa de R$ 3.000. E no meu contrato tá R$ 3.000. Aí eu tô sem conselheiro, eu tinha um serviço na fachada pra fazer. O que eu falei? Que é muito importante, Que é muito fachada. importante. Não, tava molhando o apartamento da moradora. Aí o cara me cobrou lá 3.700. Falei, poxa, cara, não vou conseguir fazer por causa de R$ 700. E aí, cara, como eu tenho muitos condomínios, eu virei pro cara e falei, meu, vamos fazer o seguinte. Não ganha nada aqui, não. Empata. Empata. Eu te dou outros serviços em outros condomínios, você ganha em outros condomínios. Mas faz isso daqui pra mim por 2.950. O cara falou, poxa, Wellington, 2.950, pô, vou pagar pra trabalhar e não sei o quê. Eu falei, cara, você faz muito serviço comigo. Você é bom. Me ajuda aqui. Porque eu não posso deixar a moradora sem Sem esse suporte. resolver o problema. E eu também não posso pagar mais de R$ 3.000, porque Tô sem senão conselho. eu tô sem conselho e meu contrato, os caras aqui vão me pegar. Então faz 2.950. Ela falou, poxa, pra você eu vou fazer. Fez 2.950. E aí eu recebi a reclamação assim, e eu tinha outros orçamentos de 5, 8. A pessoa falou assim, mas quem autorizou você gastar? Aí eu virei Opa. assim e falei, quem autoriza os pagamentos? É o síndico, não é? Então eu me autorizei a gastar. Qual a sua dúvida? Aí o pessoal fala, mas tem que ter o contrato. Eu falei, gente, tá dentro da previsão orçamentária. Eu ainda tenho um contrato pra dar uma satisfação melhor pra vocês, Sim, uma confiabilidade melhor pra vocês, somente isso. Mas eu poderia gastar do mesmo jeito. sim. Você quer pegar um contrato, que um contrato é feito meramente pra gente ter uma estipulação de vínculo ali de negócio. Porque o contrato é a ata da É a Assembleia. ata. Então, assim, a gente tem só pra estipular algumas regras, né? E que eu faço e deixo a margem, pra mim é Mais de muito tranquilo. conforto Margem também, de né? conforto pra ficar bom pra todo mundo. E aí o pessoal começa, eu falo, gente, então assim, às vezes o pessoal, não sei o que, não sei o que. Braveja aí sozinho, que não sabe nem o que tá falando. A pessoa quer pegar pelo em ovo, né? Comigo não pega, mas é que a pessoa quer pegar pelo em ovo, eu É. deixo brigar sozinho, cara, eu não dou atenção. E a administradora, quando chega uma reclamação dessa, né, pra ela tem que fazer isso, falar, olha, as contas é com o síndico. E não vejo mal algum. Tem síndico que fala assim, poxa, você nem me ajudou. Sim, eu já ouvi isso. Mas, meu, de quem que é as contas? Pois é. Responde. Chega numa assembleia, apresenta as suas contas. De novo, né? A gente falando. Sim. Chega na assembleia, apresenta, não deixa pra administradora. Você vai saber exatamente o que tá. Você sabe por que foi feito, a É necessidade. lógico. Você que sabe. Porque por mais próximos que estejamos, tirando os contratos ali, a administradora não tem como saber porque comprou uma vassoura A A, mais ou a B, porque é diferente. entendeu? Então, é muito importante e por isso a gente ficou feliz de estipular essa live, esse podcast aqui, esse episódio, para esclarecer exatamente o ponto de cada um. Vocês vão ver outros administradores aqui, provavelmente eles vão falar nessa linha também de Sim. minha função é essa, eu faço isso. Porque o gerente da administração, a gente fala muito do papel do gerente, mas a administradora, ela é responsável por uma série de coisas dentro do condomínio. Ah, é gigantesco. É que a gente fala quem tá. Não os bastidores, né? Quem tá no É, atendimento de na linha de frente. frente, mas tem lá um back-office que faz justamente porque, gente, pagar assim, não é assim, manda lá e a pessoa simplesmente carimba e não, o cara faz uma análise tributária, alguém tem que fazer a prestação de contas, então coloca numa pasta, vê se tá tudo certinho, depois passa numa outra etapa de montagem dessa Hoje em dia pasta. escaneia, Hoje você né? Digitaliza pra. digitaliza, você põe online, você tem um departamento pessoal que faz as contratações. Então, você imagina se o condomínio tivesse que assumir tudo isso? Então é importante. Legal a gente falar isso, independente e não ter nenhum administrador aqui desse lado, vão ter outras, mas hoje a gente falando da nossa vivência, porque eu me lembro claramente do pessoal desvalorizar demais a administradora. E se Total. você olhar
no contrato, e eu falo isso, você já me ouviu falar isso algumas vezes, síndico e administradora ganham pouco quando você compara os outros gastos que tem o condomínio. Nossa, é muito pouco. É muito pouco. Se você olha os gastos, responsabilidade barra nível de atividade, é muito É pouco. muito pouco. Porque a terceirização, que óbvio é fundamental para o condomínio, mas em termos de responsabilidade, é baixo quando você compara com o que tem de Não, você responsabilidade. pega um exemplo simples. Você tem prédio que quer pagar R$ 1.500 para um síndico. E R$ pior que tem 1.500 não síndico que ganha, acende, assim, R$ 1.500 não ganha a pessoa que faz a limpeza do prédio. E não menosprezando, longe disso. É muito importante a função. Mas a É responsabilidade responsabilidade. é É diferente. só essa questão. A Time, sempre que falarmos aqui, responsabilidade. é responsabilidade. Aquela senhora ou aquele senhor está responsável por deixar aquele espaço limpo. O síndico, além de ser responsável Por cobrar isso, por isso, é responsável pela saúde dela, para que esteja tudo certo, né? Então, tem todo um escalonamento de responsabilidade. E o síndico tá no topo, exato. né, dessa linha, dessa E escada. no vice-topo é a administradora, porque o síndico delega poderes para ela justamente para analisar. Então, essas empresas que quebraram, terceirizadas, famosas, não vou citar nomes aqui, o Ayrton deve saber, Grandes, hein? grandes empresas que quebraram, as administradoras são corresponsáveis, porque elas que não analisaram a documentação, tá no contrato delas analisar. Então, se não recolheu imposto, se não sei o quê, se não sei o quê, essa é uma responsabilidade da administradora, que por conseguinte cai no síndico. Cai no síndico, total. Se Então, não faz traba se não faz o trabalho direito, cai no síndico, no né. síndico. Eu não quero nem entrar no mérito de conta pública e conta Ah, não. própria. Aí deixa que Deixa, eles. vamos deixar para um próximo Vamos colocar alguém episódio, na né. fogueira aí. Vamos colocar alguém na fogueira, porque é um assunto interessante, porque muita gente não sabe. Como eu já tive dos 2 lados, Sim. eu sei exatamente como funciona e quais são os perigos que tem na conta pool, né, e quais são os benefícios também, que tem benefício também. Tudo tem um pró e Como tudo na contra, vida. como tudo na vida. Tudo na vida. Mas cara, é isso. Acho que a gente abriu as portas pra quem sentar aqui com a gente se perder um pouquinho, né? Tá ferrado. E o É, pau vai porque. torar. Não, porque essa pessoa, né, vai estar um síndico que foi administrador, um marqueteiro que foi administrador, E então. é legal, cara, quando eu vou cobrar os caras, né, das administradoras. Falo, meu, preciso disso daqui e tal, tal. Não, mas aqui não. Oh, meu. Pra mim, ó. Ô, você vai mentir pra mim que não dá pra você fazer? Eu conheço esse sistema aí de cabo a rabo. Vou até te dar o caminho como faz. Por mais que tenha atualizado, o Não basicão tá lá. muda, não muda. Fala, ó, você pode não ter acesso, mas que dá pra fazer, dá. Porque hoje em dia, e eu falo da época que eu tinha acesso liberado pra tudo, Uhum, né? Até na minha época começou a bloquear, porque uhum. uma administradora aí teve um baque grande, né, com gerentes pilantras fazendo algumas coisas. Que tem em todo lugar, Tem em né? todo lugar, em qualquer função, síndico também, enfim. E aí as administradoras começaram a bloquear os acessos. Eu ainda tinha meu acesso liberado pra tudo. Eu fazia muita coisa na administradora. E aí hoje em dia os gerentes, tudo acesso ali limitado, LGPD e tal, não sei o quê. E aí dificulta um pouco. Mas às Sim, vezes o gerente acaba nem sabendo que sim, tem aquela função dentro do sim, sistema, sim. porque ele não toca mais. Aí eu Exato. falo: "Não, ó, vai aqui, vai ali, que você se você não tem acesso, pede pra quem tem acesso. Os caras vão te dar e vão te dar esse O documento que eu relatório preciso. existe. Relatório existe, me passa isso daqui que eu quero desse jeito". Uma vez eu falei, a pessoa não me conhecia, né, não Sim. tinha Não entrado tinha lá pra me trabalhado ainda. atender. "Pô, mas como que você sabe que existe isso?". "Não, quase implantei esse bagulho aí". É difícil pegar, Muito cara. bom. E aí, algumas curiosidades, a gente já chegando aqui no final do nosso bate-papo, perto do final, né, do nosso bate-papo, uma curiosidade interessante, mais que o síndico, até o gerente vira muito psicólogo, né, de Ah, condômino, total. porque o cara acaba tendo mais acesso e tal, então algumas passagens interessantes, uma senhora falou que não tinha recebido boleto e por isso não tinha pago, tal, não sei o quê, e que ela queria porque queria pagar no banco, que ela não confiava em online e tal, não sei o quê. E aí fiquei ouvindo lá, ela falando coisa de uns 20, 25 minutos. Ela não estava esbravejando, mas falando, né? A pessoa tá Show na com, pitanga, né? com o tempo com a vida ganha, um condomínio de. O valor do boleto era 3 mil reais, então ela estava com bastante tempo disponível para conversar lá. E quando ela finalizou, eu peguei e falei assim, falei: "Olha, tudo bem, eu entendo que a tecnologia às vezes nem sempre ela é tão, amigável com todas as idades, né. No entanto, eu te garanto que a senhora está mais segura pagando dentro da sua casa do que indo até
coincidiu esse diálogo conhecer naquele período onde estava tendo muita saidinha de banco e tal. Nossa, que teve bastante, hein? Teve bastante. Eu falei assim: ó, então a senhora está mais segura pagando no celular, por mais que a senhora tenha dificuldade, alguma coisa assim, do que indo até o banco, porque o que tá acontecendo. E aí é como se eu tivesse dado um sinal da vida da. Nossa, é mesmo, não sei o que e tal. Ficou feliz, me Acaba sendo agradeceu. psicólogo. Acaba sendo psicólogo, isso é verdade. Porque os caras, às vezes, estão tão acostumados com determinadas coisas. O ser humano, no geral, é assim, né? Tão acostumado com fazer o novo, acaba dificultando, complicando. Eu até brinco, o cara não quer novidade, então ande de escada, né? Não suba de elevador. Isso é verdade. E olha que de vez em quando você acha algumas coisas de novidade nas escadas. Então, e Né? aí, às vezes eu ligo pro síndico e pra administradora pra contar essas novidades, né? E tem que ter, essa troca tem que ter. Até das besteiras tem que ter essa troca, né? Que legal, El. Quer deixar a mensagem final pra turma aí, ó? Não, é isso, gente. Saibam a diferença das funções de cada um. É importante para o condômino, é importante para o síndico, que não vai ficar atendendo vocês para coisas necessárias o tempo todo. É porque uma vez uma pessoa me perguntou o seguinte: é, uma convidada nossa, quanto tempo você gasta da sua vida atendendo um morador que coisa que não era para você atender? Sim. Falei, A é Camila. 70. A Camila, 70% do tempo. Falou, e se você usasse esse tempo para fazer as suas coisas? Eu falei, nossa, o condomínio andaria muito mais rápido. Porque é normal, né? Então, assim, tenham essa diferenciação. Saiba a hora de você procurar o síndico, saiba a hora de você procurar o zelador, saiba a hora de você procurar a administradora. Se você não sabe isso, assista a gente aqui ou mesmo pergunte. Pergunta para o síndico, pergunta para a administradora. Uma ligação que você faça para esclarecer isso vai ser muito mais valioso para o síndico do que você ficar mandando mensagem para ele o tempo todo, dizendo coisas que não é da responsabilidade dele, tá? Exatamente. Então, e cobrem a administradora, né? Tem que ser cobrado, o síndico Cobre tem que ser cada um que já é cobrado, cobrado. né? E sejam parceiros, tem que entender que o pessoal tá ali para ajudar, tanto o síndico quanto a administradora. Ninguém tá para prejudicar. Ninguém quer chegar no mercado e falar assim: "Nossa, essa administradora só prejudicou". E às vezes não é que vai acertar o tempo todo, vai errar e muito, né? Mas é você entender que ali o pessoal não tá para errar o tempo todo, não quer prejudicar. Mesmo que errou, às vezes o intuito era de trazer um Sim, benefício. E sim. às vezes não deu certo. E pode acontecer muitas vezes. Então tenha essa consciência e vejam que são empresas, claro, a gente sabe que tem picaretagem A gente como falou em todo lugar. qualquer função, mas na hora da contratação decidam por contratar gente boa, gente que está no mercado há muito tempo. Se Com está no mercado há muito referência. tempo com referência, não é de Pergunta pra todo mal, síndicos. né? Não é de todo mal. Às vezes, se uma pessoa não te atende bem, manda trocar de gerente, que às vezes muda o atendimento. Não tenta ficar pulando em galho, porque não é a solução, tá? É esse o recado. Beleza, time. Então, da minha parte, antes de despedir aqui falando dos nossos amigos patrocinadores, eu quero te falar o seguinte: a administradora é um dos órgãos mais importantes dentro do condomínio. Como a gente brincou aqui nessa relação, síndico e administradora praticamente. Não que ela tenha poder de decisão, mas ela operacionaliza muitas questões dentro do condomínio. Então, entenda certinho o papel do síndico, da administradora, do gerente predial, do zelador, do porteiro, para que você consiga cuidar melhor do empreendimento e você também na função, seja lá síndico, gestor, administrador, você conseguir explicar para as pessoas também de uma maneira adequada com quem que ela deve falar. Porque senão você acaba trabalhando mais, e trabalhando mais sem ser na sua área, provavelmente você vai desempenhar pior, tá bom? Então deixa eu agradecer aqui, Diferencial Serviços AVCB para raio sorteio de vagas, Petro Desentupidora, Portal SEG Sistema Segurança Eletrônica, SEG Energia Solar, Honest Market BR, mini mercado e franquia, Imperador equipamentos contra incêndio, Flecha 13, corretora de seguros e a Elsis, fechadora eletrônica. Time, eu vejo vocês na quinta que vem com o Jefferson aqui, que é um gerente, tem uma história parecida com a do Wellington. Nós vamos dar boas risadas aqui, E tá é bom? Santista, hein? E é Santista, ó. Raros. Então não exagera. Forte abraço, time. Tchau, tchau.